Oi, gente, licença de chegar. Eu sou Maria e no episódio de hoje eu convidei a Ana para conversar sobre ecologia e existência humana, se é que as duas coisas podem ser pensadas separadamente. Você falou coisas que são especialmente importantes para mim, a própria ideia do corpo através dos esportes, da criança, e o livro Ginecológicas ele faz uma experiência de pensar esse corpo com útero desde uma dimensão ecológica que quer apoiar o fato de que as pessoas estão forçosamente vinculadas umas às outras, ainda que elas não tenham se dado conta disso, né? E queria escutar mais o seu trabalho, como é que você pensa o fato de... Quer dizer, qual é o movimento importante que essa visão ganha quando a gente começa a racializar o debate? Vou falar de samba para responder, né? Porque você foi perguntando e eu fui pensando na circulação da dança de salão, né? Na ideia da dança de salão, que tem esse nome, né? Salão. E que muitas pessoas pensam salão a partir de uma perspectiva ballroom, uma coisa elitizada, né, um lugar fechado onde outros corpos não podem entrar, mas eu gosto mais da ideia de pensar o salão como um lugar de ocupação, né, como um território a ser habitado. E a dança de salão ela tem uma coisa muito interessante, que é exatamente essa frase que você acabou de dizer, que o seu corpo está afetado por todos os corpos, mesmo que você não esteja prestando atenção nisso, porque o salão ele roda, né, ele tem um movimento. Então, ele tem toda uma política que é quase silenciosa de quem dança melhor, quem sabe mais passos, fica na ponta, fica nas margens, né, do salão, porque dança mais rápido. Então, o salão precisa ser maior, né, a circunferência precisa ser maior, porque essa pessoa ela dá mais voltas. E também, ela estando mais às bordas, o salão ela não periga de machucar quem está mais ao centro, que em geral é quem está começando a aprender, que vai um pouquinho mais devagar, não sabe ainda exatamente circular pelo espaço. E é muito bonito, eu acho que, voltando à coisa também do esporte, né, tanto futebol como handebol como basquete, que tem essa relação em que você ocupa um espaço que foi esvaziado por outro corpo, né, então tem uma relação de dança que é o tempo inteiro estar atento ao movimento do outro, estar atento aos espaços vazios, e você ocupa os espaços vazios, você vai ocupando os espaços conforme os vazios vão se abrindo, né. Então, o handball, por exemplo, tem isso muito forte, né? A ideia do engajamento que a gente vai fazer quando a gente vai passando a bola é sempre nessa perspectiva de aonde tem um espaço. Você vai ficar procurando justamente isso, abrir um espaço na barreira do adversário para poder entrar para fazer o chute, né? Para poder lançar a bola. E a dança de salão, ela é inteira, assim. Eu preciso que o casal da frente se desloque para que eu possa me deslocar também, né? E em geral, se o salão não se movimenta, ninguém se movimenta. Você não tem para onde ir. É nesse momento que você percebe que a dança é de salão. Você percebe que o seu corpo está em relação com os outros corpos. Então tem uma forma que a dança de salão ela é bastante ecossistêmica, né? Porque você dança a partir da música, então você é orientado por um ritmo comum, né, que é aquela música que está tocando, seja ela um tango, um bolero, um samba, seja a frequência, né, qual a velocidade dessa música. Então, digamos assim, tem um cosmos comum, né? Você está em relação direta com um corpo num toque muito próximo, que é a dança de salão, que é você se par com alguém, né, e o seu movimento... o seu mínimo movimento produzir efeito no movimento da outra pessoa. Então, na dança de salão, a sua respiração, ela causa no corpo da outra pessoa, né? É muito comum, tanto no tango como na gafieira, você tem movimentos em que é a inspirada que dá o start para que o movimento aconteça, ainda que tudo isso seja muito inconsciente, muitas vezes, né? E aí é isso, numa sutileza de um movimento de um corpo, o outro corpo acompanha, seja a dama acompanhando o cavaleiro, seja a cavaleiro acompanhando a dama, seja rompendo com essas ideias, né, para pensar que a coisa de raça também desconstruir a coisa de gênero, né, pensar que você tem um corpo que, ao escutar essa música, ele é tomado por uma dimensão mais ativa, que comunica ao outro corpo um desejo de um movimento, e esse outro corpo acompanha, e então esse outro corpo que acompanha, ele é afetado também pela música,
também pelo salão e também por esse desejo de movimento que acabou de vir do meu par, né? E isso me leva como conduzide, mulher, dama, como a gente for usar a expressão, isso me leva a também ter desejo de um outro movimento, de uma continuidade, de uma prolongação, de uma mudança de rota. E nesse momento eu me desloco do lugar de conduzida porque eu posso então também propor, né? E a minha vontade, a partir da vontade do outro, retorna em um novo movimento que retorna num novo movimento do outro, né? Então é uma dança permanente. A dança ela não é uma decoração de passos. A dança de salão ela precisa ser entendida como uma conexão muito fina entre desejos de movimento. E como a partir desses desejos de movimento um vai levando ao outro. Agora, volta a coisa do vazio. Né? Se todo mundo está ao mesmo tempo impondo um desejo, o movimento fica barrado, o movimento fica impedido. Então eu preciso ter tempo de escuta para o desejo do outro, para que o outro possa ter passagem nesse desejo, para que aí eu possa vir com o meu desejo e dar passagem para ele também. Né? Então, aí estou falando de clínica, estou falando de dança, estou falando, né, de inúmeras coisas. E aí quando você pensa as dimensões de raça e as dimensões de gênero, a gente tem permanentemente a imposição de uma única forma de desejo sobre outra. Você tem a impossibilidade, né, de que se crie, de que habitemos o impossível, né, pensando essa brincadeira do movimento de sair de o forró se dança desse jeito. Tá, o forró se dança desse jeito, mas essa música com essa batida, neste salão, com essas pessoas, com essa temperatura, com essa umidade do ar, com essa pessoa que eu estou dançando, ela me dá vontade de repente, fazer uma coisa que talvez não seja forró. E por que não é forró? Né? Por que ao sair do cânone do forró deixa de ser forró? Então a gente também está falando de ciência, a gente também está falando de, né, pensar as teorias. Eu sempre acho as metáforas da dança metáforas muito, muito ricas, né? E aí é muito incrível quando a gente pensa que as danças de salão são todas nascidas no berço africano, né? O tango, o samba, o bolero, a salsa. Então, o quanto que tem uma compreensão. Então, é muito interessante pensar, né, esse lugar da dança de salão como um lugar de resistência. E aí, no Brasil, a forma disso é a gafieira. Então, você tem a dança de salão, que eram os salões tradicionais, e aí você tem a gafieira, que é o lugar onde a mesma banda que foi paga pelos ricos para tocar no salão, ela vai depois para a quebrada, para a favela, e aí ela faz a gafieira, né? Então, o quanto que a dança de salão no Brasil, a gafieira é um lugar de profunda resistência, né? A sustentação disso que é uma manifestação popular, que diz muito dos códigos, dos lugares de crença, das percepções de mundo, de povos que estão assentados em ideias muito mais coletivizadoras, onde o corpo ele é princípio, início, e meio e início, e nunca será fim, né? Porque o dia que ele for fim, ele deixa de ser corpo. Então, eu acho que o samba explica tudo pra gente dos efeitos do racismo. Isso está nas letras, isso está nas lutas, isso está nas escolas de samba. E aí é muito interessante pensar isso, né? Que a escola de samba ela foi uma forma político, econômica e clínica, né, de lidar com os efeitos da colonialidade, com os efeitos do racismo, procurando um grande quilombo, né? Grandes formas de quilombar. Claro que sempre tem o capitalismo que vem e captura e transforma em coisas que não são, mas assim, pensando no seu desejo motor, né? Não sei se respondi, mas essa foi uma boa viagem. Foi sensacional. E olha, quando você começou a falar, eu fui pensando, e você foi explicando a coisa do salão e desses deslocamentos e dos sujeitos barrados. Estou falando aqui lato sensu, tá? Que eu não estou usando o termo desde a sua origem, mas eu fui imaginando mesmo essa matriz para pensar o enfrentamento a essas violências que por hora ainda são inescapáveis, né? Então achei uma viagem absolutamente sensacional e talvez não tenha me dado conta de que pensar nessa cosmologia pode oferecer elementos para de maneira mais consciente, talvez, né? Porque essa cosmologia ela é desenhada com o corpo. Que essa cosmologia ela possa ser trazida à luz da razão para pensar os nossos modos de existência e os modos de convivência e tudo mais. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? A reforma agrária está na dança de salão. Se você
espaço, acabou a dança de salão. Ele só funciona porque é de todo mundo. Né? E exige esse desejo de deslocamento, né? O corpo ele precisa estar disposto a se mover de lugar, ainda que esse lugar seja um lugar social. E é muito maluco, porque em alguma medida não há dança de salão, não há dança sem o desejo de movimento, né? E talvez não haja vida sem desejo de movimento. Se a gente pensa que o que faz com que um bebê saia de um útero é o desejo de movimento, né? É se expulsar para fora daquele lugar que ele está impedindo mobilidade, né? Então é uma forma muito bonita de pensar que viver é uma incessante busca por movimento. Que lindo! Gostei dessa. E claro, aí voltando, né, com a coisa da psicanálise, movimento é conflito, né? Então não é só bonito, né? E é isso, a dança ajuda a gente a entender isso, porque requer esforço, requer muitas coisas você dançar, né? Requer sentir o outro, requer sentir o cheiro do outro, requer o suor, a troca, né? Requer estar vivo com o outro, né? Com a outra. Então, eu acho sempre a dança de salão um lugar de pensamento muito, muito produtivo, assim, ela nos ensina demais. E quando a gente vai para a prática mesmo da dança, ela nos ensina sobre as relações humanas, ela nos ensina sobre a relação com o ambiente, né? O que é mais lindo dessa ideia, né, do salão, da reforma agrária no salão, é a compreensão de que se você quisesse ter um pedaço só para você, você perderia. Sim. E que quando você entende que tudo é de todo mundo, você não tem menos, você tem mais. Essa inversão é muito revolucionária. É sobre equidade, não é sobre igualdade, né? Não é sobre uma divisão igualitária, é sobre uma divisão equitativa. Então, se você está começando, existe um cuidado das pessoas ao teu redor, porque elas querem que você chegue onde elas estão, elas querem poder dançar com você do lado de fora da pista, na alta velocidade, mas isso requer processo. Então, tem que ter o respeito desse processo, né? E a divisão agrária, ela tem a ver com isso. Não é sobre a gente pegar o latifúndio e dividir ele igualmente entre X alqueires para cada pessoa e a sua propriedade privada. É sobre a ruptura com a ideia de propriedade privada. É sobre a ideia de comuna, é sobre a ideia de um plantio coletivo, é sobre a ideia de todo mundo trabalhar um pouco pelo bem-estar comum. Agora, cada um trabalha um pouco nas suas condições, naquilo que é o que cada um tem para oferecer como trabalho, né? Então, retomamos aí a ideia de terra, né? Voltamos para o meio ambiente. O próprio reconhecimento de que justamente nesta razão, né, cada ser vivo tem a sua cota de trabalho necessária e que o ser humano não substitui. É impossível o ser humano substituir através das máquinas o seletivo trabalho feito por um cupinzeiro que está abrindo neste momento uma série de túneis subterrâneos que garantem a entrada de água, a permeabilidade do solo, que garantem a troca entre plantas que estão na superfície e fungos que estão na parte subterrânea, o árduo trabalho das formigas, o árduo trabalho das abelhas. Não existiria recuperação ambiental se esses seres não estivessem trabalhando. Eu posso vir aqui, pegar todas as máquinas, plantar quantas as árvores forem. Se eu não tiver os besouros, se eu não tiver as abelhas, as formigas, joaninhas, libélulas, tantos quantos seres, para me apoiarem nesse processo de troca, de dança, de circulação de vida pelo espaço, o reflorestamento não daria certo, né? Então, esse é o pensamento ecossistêmico, né? Sei lá se esse seria o nome, né? Mas quando a gente vai dizendo de reflorestar o imaginário com o Krenak, ou quando a gente, né, eu costumo dizer dos inconscientes agroflorestais, tem um pouco a ver com isso, né? Da gente trabalhar, reflorestar mesmo, né? Reocupar o nosso imaginário com essas metáforas que o que tem a fazer é ampliar a nossa capacidade de criação. Querida, obrigada, Ana, por emprestar o seu corpo dançante para tantos desejos revolucionários e por reflorestar a minha existência a partir da nossa amizade. Obrigada por essa conversa, amiga. E para você que acompanhou a nossa conversa, muito obrigada pela audiência. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!